O texto que a gente separou, adequado para o nosso tema, para a celebração da ressurreição envolvendo a Páscoa, é o texto que se encontra em Mateus 27, por favor, Mateus 27, no versículo 11 ao versículo 26. 11 ao 26, que também se encontra em tela. Olha como é que Mateus faz o registro dessa cena. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhe eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Há alguns domingos, ao final de uma nossa EBD ali com os jovens, uma jovem me procurou e me perguntou assim: o que eu respondo para minha colega de empresa que não concebe a ideia de que um pai como Deus envia o seu filho para morrer? Não, eu não consigo entender essa ideia. Eu falei com ela: olha, a resposta se encontra na própria Bíblia, quando fala que todo plano de criação do mundo, de salvação, passa pelo acordo da Trindade. Então, Jesus mesmo falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou para depois retomá-la. É Jesus quem se deixa ser traído por Judas. É Jesus quem se deixa ser capturado lá no Getsemane. É Jesus quem se deixa ser julgado por um judiciário corrupto que arma ali, com algumas falsas testemunhas, uma condenação. E nesse recorte que você e eu aqui lemos, nós vamos encontrar aqui alguns personagens muito conhecidos
e outros nem tão conhecidos assim. Mas olha que irônico. Embora Jesus seja o prisioneiro, na verdade, quem estão presos são os outros. Os outros é quem estão presos. E presos a uma vida incompatível com a vontade de Deus. E na sexta-feira, ali por volta de 6, 7 da manhã, é o horário em que esses mestres, professores de teologia, judaísmo, eles levam Jesus para ser interrogado pelo governador Pilatos. E Pilatos, ele era, gente, ali em Israel, a autoridade romana, ele era a figura maior, né? Então, o pessoal, quando leva ele para Pilatos, é porque Pilatos ele já tem uma imagem bastante desgastada com o povo judeu. Olha, Flávio Joséfo, que foi um historiador que viveu ali nos dias de Jesus, né? Ele vai escrever que Pilatos era um homem inflexível, um homem cruel, malvado, que chegou a pegar o dinheiro do templo para construir um aqueduto. Então, essas coisas tornavam Pilatos uma persona não grata. Então, entregar Jesus nas mãos desse homem era saber que estava fazendo algo de pior que podiam. E o fato curioso é que quando os judeus entregam Jesus para Pilatos, para um estrangeiro, é como eles estivessem dizendo assim, olha, a gente não quer este homem no meio da nossa comunidade israelita. Vocês estão entendendo isso? Eles estavam expulsando Jesus do meio do povo judeu. E nesse breve interrogatório aqui, né, que os evangelistas vão abordar até com mais com detalhes, Mateus não. Mateus ele é mais resumido. Mateus ele é mais pontual. Ele vai trazer a cena do interrogatório com apenas 2 perguntas que Pilatos faz ali. A primeira pergunta é: você é o rei dos judeus? Aí Jesus fala bem assim, né? É você quem está falando isso. E depois ele fala assim, pergunta assim, né? Você não está ouvindo sobre as acusações que o povo aí estão fazendo a seu respeito? Tipo assim, você não está incomodado? Pessoal, nesse exato momento, Jesus ele não responde uma palavra. Ele fica quieto. E o fato de Jesus ter ficado quieto, ter ficado mudo, isso causa uma admiração em Pilatos. Isso mexe com ele. Pilatos olha para Jesus e fala, olha, essa pessoa é diferente. Porque ele começa a perceber que por inveja, e o texto fala isso, é por inveja que aqueles homens levaram Jesus ali, prenderam e colocaram ali. E Pilatos, ele até assim meio que sem sucesso, tenta soltar Jesus. Ele vai para a multidão, né? Porque era uma tribuna, tá, gente? Era Pilatos aqui em cima e o povo ali do outro lado. Ele vai, tenta, pergunta, tenta fazer por onde, mas quanto mais ele pergunta, o pessoal grita mais alto. Solta Barrabás! Pilatos está tentando, mas a pressão é tamanha que ele pensa assim, olha, não tem outro jeito. É maior do que eu. E naqueles dias, havia um ponto muito curioso com relação à Páscoa, que por ocasião da lembrança que o povo tinha, né, dos tempos de escravidão no Egito, um costume surgiu, e ninguém sabe explicar como surgiu. Era o costume de soltar um preso na festa. Era um dia de celebração, né? De rememorar, olha, nós éramos escravos no Egito e nós fomos libertos. E aí inventaram essa coisa de libertar um preso.
Ninguém sabe como surgiu esse costume. Mas uma coisa a gente sabe como surgiu. E também tem a ver com a Páscoa. A figura do cordeiro. Pessoal. A figura do cordeiro é figura referência na Páscoa. A gente está lembrado lá, né? As crianças também já estudaram isso. A última praga do Egito envolvia a figura do cordeiro. Vocês estão lembrados, gente? Que quando Deus fala bem assim, né? Vocês têm que matar um cordeiro, né? Que é aquele bichinho de até 1 ano de idade. Vocês vão pegar o sangue dele. Vocês vão pegar lá o isopo, fazer um pincel e vão passar no umbral da porta. A casa que tiver com o sangue no umbral, a morte não vai entrar. A morte vai passar por cima. E daí vem a palavra Páscoa, pessar. Passar por cima. Passar além. A morte, ela passa sobre aqueles que estão protegidos, debaixo do sangue. A morte não chega ali. Então, em referência a esse fato, os cordeiros eram mortos. E a Páscoa, assim, comemorada uma vez por ano. E o cordeiro ainda, como figura na Bíblia, também, gente, está na profecia de Isaías. Está lembrado lá do famoso capítulo 53? Que começa a falar assim sobre o Messias, né? E fala, né, olha, como um cordeiro levado ao matadouro, né? Ficou mudo, ficou calado. É aqui, gente, mais uma vez, que essa profecia se encaixa. O Cordeiro de Deus, ele está ali, ele aceita a morte. Para isso ele veio morrer para dar vida. E olha que impressionante, que a semelhança de Pilatos, né? Pilatos ele está ali, ele não conhece a história judaica, mas ele está vendo um homem diferente na frente dele. Ele está vendo ali que aquele homem tem alguma coisa assim, que não é normal, vamos colocar assim. Mas hoje, algumas pessoas, à semelhança de Pilatos, se admiram de Jesus. Algumas pessoas olham para Jesus hoje em dia e se admiram, bem assim, olha, Jesus ele é um exemplo de líder de equipe. Né? Eu acho que você já viu essas reuniões de empresários, né, de otimismo, de autoajuda. Aprenda a liderar uma equipe como Jesus, aí começa a figura de Jesus centrada somente nesse escopo, né, de liderança e nada além disso. Algumas pessoas vão olhar para Jesus e se admirar da figura dele como um homem que tinha metas a cumprir, tinha propósitos a alcançar e conseguiu sucesso em todos eles. Algumas pessoas vão se admirar de Jesus porque ele era um bom homem, né? Ele veio pregar a paz, o amor, e o mundo está carente dessa mensagem, né? Tá aí, eu gostei desse homem. Ele veio trazer uma mensagem de combate à guerra, de combate ao capitalismo. Mais uma vez, não passando disso. Se a sua admiração por Jesus estiver dentro de uma caixa compactada, a alguma coisa que seja passageira, se a sua admiração por Jesus for do mesmo nível da sua admiração pelo seu pai, da sua admiração pela sua mãe, por Steve Jobs, por algum outro jogador de futebol, se sua admiração por Jesus estiver no nível comum, olha, você, assim como Pilatos, não conhece o Jesus da Bíblia. E porque admiração por admiração, gente,
não torna pessoas em discípulo. Admiração por admiração, ela rui, porque ela é capaz de frustrar. Vocês estão lembrados que quando Jesus ele fala bem assim para a multidão, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, aí o pessoal fica doido. Como assim? Comer da sua carne, beber do seu sangue. E aí o pessoal bate em retirada, porque até os discípulos comentam, mestre, está todo mundo embora. É dura essa mensagem, porque a admiração ela é passageira. Sabe aquele craque do teu time lá que está jogando, fazendo gol? Quando ele parar e virar banco de reserva, vai ser uma frustração para você. É por isso que a nossa admiração por Jesus, ela excede, porque nós o admiramos porque ele é perfeito. Ele não frustra ninguém. Somos nós que temos uma percepção errada a respeito da pessoa dele. E Pilatos, então, ele tem que fazer o métier dele, né? Ele vira para a multidão e quer saber a opinião. E como governador, ele precisava manter, na política, a boa vizinhança. Ele precisava agradar a maioria. Por quê? Porque era importante cumprir esse papel de do bom cidadão para evitar rebeliões, né? Ataques, né? Independências. E quando pessoas que nutrem simplesmente uma admiração por Jesus, elas se veem impressionadas, elas abandonam o barco. Abandonam o barco porque elas não querem, assim como Pilatos, se indispor com a maioria. Gente, todo homem que é o homem de Deus, ele vai se indispor com a maioria. Toda mulher que é uma mulher de Deus vai enfrentar as zombarias e constrangimentos por causa da sua fé. Porque a maioria, ela não compreende. Então, uma simples admiração, ela rui como cinza. E naquela manhã de celebração, aonde um prisioneiro tinha que ser solto, vai aparecer aqui a figura enigmática de quem? De Barrabás, né? E a Bíblia fala muito pouco sobre Barrabás, mas Barrabás ele ficou eternizado na história. Olha que o texto vai falar sobre Barrabás sobre cinco vezes. E no versículo 16, fala que Barrabás era um homem muito conhecido. E João, ao escrever essa mesma história, o apóstolo João, né? Ele vai falar que Barrabás, ele era um nacionalista. Ele era um homem que, no ato de rebelião contra Roma, ele havia matado um homem. Por isso que diz ele que ele era um assassino, né? Um ladrão. Porque o termo ladrão aqui se adequa também aos romanos, a todo aquele que tenta proclamar independência. Então, Barrabás, ele era uma figura conhecida por conta dos ideais nacionalistas que Israel tinha. E há quem diga que ele pudesse ser um zelote, né? Aquele partido judaico que zelava por Israel, que tinha ciúmes da pátria, em vista de que os romanos estavam ali. Então, esses homens, eles eram o herói da população. Eles eram o souvenir, né, das famílias. As pessoas olhavam com bons olhos esses homens, porque eles estavam lutando por um ideal. Em último caso e análise, eles eram a resposta que Israel tinha, a espada de Deus na terra. E o texto vai falar também que o povo, a população, ela é movida porque os anciãos, né, eles começam a persuadir o povo. Gente, ó, é o seguinte, toda vez que Pilatos perguntar
Cristo ou Barrabás, vocês gritam que vocês querem Barrabás solto, tá? Então o povo, sabe aquela coisa, né, da massa? O povo, movido e manipulado, começa a reproduzir esse discurso. Não, solta Barrabás. O texto fala sobre isso, que o povo é manipulado a aceitar Barrabás como homem livre. E Barrabás é a personificação daquilo que Israel almejava. Barrabás era o herói que poderia resolver os anseios da população judaica. Para os judeus, quanto mais Barrabás, melhor. E a pergunta de Pilatos, ela ainda ecoa em nosso meio. Vocês querem Barrabás ou querem Jesus, o Cristo? Eu quero concluir dizendo que eu te garanto que Barrabás, ele pode te prometer muitas coisas. Ele pode te prometer conforto, uma vida tranquila. Ele pode te oferecer sonhos. Ele pode te fazer sonhar. Barrabás, ele é apenas um paliativo na prateleira para que você, diariamente, em doses homeopáticas, possa se aproveitar e ficar bem por um dia. Barrabás, promessa de libertação, é o que Israel queria, de ser libertado, e Barrabás era a esperança. E que libertação você procura? Essa pergunta ela deve te fazer pensar e pode também te gerar mais dúvidas ainda. Que libertação você procura? Quais remédios você tem procurado, tem adquirido, experimentado para curar essa angústia que você carrega? E quais são as angústias que você carrega? É o medo de não saber para onde se vai depois da morte? É a incerteza de saber se você vai encontrar-se com Cristo? Qual angústia? É a angústia de estar percebendo que você tem vivido para o nada, que os seus dias são iguais, que você não sabe para quem tem vivido? Quais são suas angústias? Do que você quer se libertar? Qual peso você tem carregado? E o mais preocupante, quais remédios você tem tomado para tentar solucionar os seus dramas? Quais paliativos? Barrabás não pode livrar você do pecado. Barrabás não pode te dar uma esperança eterna. Barrabás, ele não pode te oferecer um lugar depois da morte. Não, gente. Barrabás não viveu para sempre. Você não vai ser feliz se continuar neutro como Pilatos. Sabe aquela coisa da neutralidade, de você ficar em cima do muro? Né? Você até simpatiza, você diz que faz até parte do fã-clube de Jesus. Né? Mas olha, quem fica em cima do muro, e esse ditado é muito velho, né? Já decidiu de que lado ficar. Algumas pessoas, elas vivem com essa neutralidade, né? Elas vivem com isso e conseguem viver durante muito tempo. Elas dizem assim, olha, eu admiro Jesus, cara. Eu acho ele espetacular. Eu acho que ele é ali alinhado a outros mestres, né? Confúcio, Sócrates. Eu acho que ele, Buda, eu acho que ele está ali no top 1, 2. É um cara que, né, veio pregar o amor. Eu gosto, eu sou simpático. Mas, gente,
isso não é o suficiente. Pilatos, ele vê que Jesus é justo, ele se impressiona, ele se admira, mas Pilatos não quer envolvimento. Pilatos não quer compromisso. E algumas pessoas vivem sofrendo com isso. Elas até gostam de estar na igreja. Até gostam do pregador, né? Tipo assim, né? Olha, quem vai pregar na igreja lá? Ah, é pastor fulano. Ah, então eu vou. Eu gosto, né? Ele tem uma boa oratória, retórica, eu admiro muito ele, ele prega, eu consigo entender. Mas volta para casa sem transformação. Porque veio aqui, sentou-se, consumiu o que queria consumir, como se fosse um grande mercado, né? Eu gostei da música, gostei da mensagem, e admiro Jesus, mas ainda não é a hora de ser um discípulo dele. Pilatos, então, ele faz uma coisa que ficou assim para a história. Lavo as minhas mãos. Sabe aquela coisa? Né? Olha, eu não me posiciono. Eu não quero Jesus, mas também não tem nada contra. E aí, gente, que está o ponto? Porque se você traz essa característica de Pilatos de ser neutro, né, de ser passivo, de não tomar um posicionamento, olha o que Jesus falou, hein? Aquele que não ajunta comigo, comigo espalha. Pensa nisso. Não existe faz de conta nessa relação. Precisa haver pertencimento. E Pilatos, ele tentou agradar a maioria, não é não? Não é isso que o texto fala? Ele vai lá, né? Ele tem que fazer politicagem. Ele tem que cumprir o papel, as normas, o protocolo. Ele vai e pergunta. 4 vezes, gente. Ele está doido para soltar Jesus, mas depois, não posso, rapaz. Sabe aquela coisa de você ter, assim, dentro de você, você sabe o que você está fazendo, mas você não quer se indispor com a maioria? Deixa eu falar uma coisa com você. Se você está evitando Jesus Cristo, porque sabe que você vai ter que ouvir gracinha na segunda-feira, lá no seu trabalho, porque você tornou-se um crente, deixe que te zombem. Deixem que te constranjam. Deixem que dizem que você ficou louco, porque realmente é uma loucura mesmo. Você se relacionar com aquele que morreu, ressuscitou, que você nem o vê, é pela fé, é loucura. Deixa o amor por ele falar mais alto. Não fica se ligando, se guiando pela opinião pública, gente. Não faça isso. Isso é suicídio. É querer viver para agradar os outros. Não dá certo. Porque tem aquela ideia, né? Não, gente, porque a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso não existe. A voz do povo mata Jesus. Crucifica-o. Crucifica-o. Está o povo tentando matar Jesus de qualquer maneira, né? Elimina ele. Solte Barrabás. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus chegou ali no momento em que Pilatos estava para pedir a água. Olha o que o texto fala. A mulher de Pilatos teve um sonho. A Bíblia não fala que sonho foi esse. Foi um pesadelo, né? Ela envia um mensageiro. E o mensageiro, ele transmite, comunica o fato, e a mulher fala bem assim, talvez uma carta, né? Não te envolva com este justo, porque essa noite eu tive sonhos terríveis com ele. Rapaz, olha a graça comum. Pilatos, diante do cordeiro, tem um mensageiro, tem uma mensagem para confirmar que aquele ali
aquela figura ali, ela é inocente, é justa, está para além. Pilatos ouviu a confirmação da mensagem. O mensageiro foi até Pilatos. Você está aqui hoje sentado. Você está aqui hoje sentada. E mais um mensageiro te falando sobre Jesus. E talvez mensagem essa que você já ouviu uma, duas, dezenas de vezes, a mesma mensagem. Você vem para a igreja, senta aí, você está ouvindo todo domingo pregação, mas ainda resiste, né? Não, cara. Eu curto, bacana, dou like, mas olha, não está na hora. Compromisso com Jesus vai me arranjar muita dor de cabeça, porque vou ter que romper com as cordas do pecado, eu vou ter então que agora admitir publicamente que eu sou um cristão, e não é a hora. Deus já te enviou vários mensageiros, e você talvez tenha resistido. Mas mais uma vez, Ele está falando ao seu coração. Se você quer encontrar libertação, o prisioneiro da cena era Jesus. Mas pode ser que o prisioneiro da história seja você. Se você quer encontrar libertação, somente o Filho pode te libertar.